Eu já estou com o doutor Afonso. Hoje vamos falar sobre cólicas e o que tem de gente, doutor Afonso. Quantas são as mulheres que sofrem há muitos anos com cólicas menstruais, né? O assunto é muito importante. Boa tarde a todos. Boa tarde, bem-vindo. E vamos abordar isso hoje aqui. Mas o que tem de mulheres que passam por isso não está escrito. E eu digo mulheres que já têm até mais idade, dizem que cólica menstrual é normal sentir dor nessa fase. E não é bem assim não, né, doutor Afonso? Não, assim, tudo aquilo que gera um prejuízo para a vida da mulher deve ser tratado. Então é claro que se uma mulher ela tem cólica menstrual, ela já usa algumas medicações e não há melhor, ela continua sofrendo, calma, vamos investigar mais a fundo, ver se tem alguma outra causa para isso. São várias as causas, infecção, mioma, pólipo, endometriose, e saber se há alguma doença a mais. Se houver alguma doença a mais, tratar aquela doença, mas jamais deixar essa mulher sofrendo mês após mês com a cólica menstrual. Que é terrível e, dependendo da intensidade dessa cólica, limita bastante a vida dessa mulher. Isso também é um fato. Fizemos até uma pequena matéria sobre o assunto. Vamos assistir, depois a gente já começa aqui com o doutor Afonso. Veja aí. Que mulher nunca sofreu com a cólica menstrual? Essa dor que atrapalha a nossa vida atinge mais de 75% das brasileiras. E as principais afetadas são as mulheres mais novas, com idade entre 16 e 24 anos. De acordo com um levantamento realizado pelo Ibope, 83% das mulheres ficam mal-humoradas quando sentem cólicas menstruais. Em muitos casos, esse desconforto acompanha dor de cabeça e dor nas costas. Quando a dor aumenta progressivamente e se torna persistente, é preciso analisar o quadro para diagnosticar se é um problema mais sério, pois um dos fatores que provocam fortes cólicas menstruais é a endometriose, que causa dificuldades para urinar e algumas vezes mudanças nos hábitos intestinais. Quer saber mais sobre as cólicas menstruais? Então fique ligado e tire suas dúvidas agora no Mulheres. Olha, quando a gente pensa em endometriose, a gente muitas vezes não se dá conta que a intensidade dessa dor também é muito grande, né? Sim, mas também vale mencionar que muitas mulheres com endometriose não terão sintoma algum. Sim. E às vezes só vão descobrir quando forem engravidar. É, que tem uma dificuldade de engravidar. Sim. Mas aquelas que têm sintomas vão ter sintomas extremamente fortes, né? Sim. E comprometedores. A dor pode ser muito forte, não só na endometriose, como em várias outras doenças. Mas vale ressaltar que uma mulher que tem a dor constante tem que buscar tratamento. Não pode aceitar isto passivamente e aceitar que alguns dias no mês ela fique em casa. Acha que é normal e tudo bem, faz parte de ser normal, mulher, né? Não é normal e os mesmo. tratamentos cada vez são mais eficazes. A gente tem alguns mitos e verdades, vamos vê-los? Ó, primeiro, cólica é sinônimo de TPM, é o que a gente fala. Isso é um mito, né? É claro que TPM é tensão pré-menstrual e a cólica é uma cólica menstrual. Então, assim, os sintomas pré-menstruais de tensão, inchaço, às vezes tristeza, às vezes nervosismo, isso é a TPM. E a cólica menstrual acontece na menstruação. Em geral, os sintomas da TPM melhoram com a menstruação. Né? Então isso é um mito. Mas até a própria TPM tem tratamento hoje em dia, né? Também, é outra coisa também que muita mulher sofre sozinha. Ela fica aceitando que vários dias no mês ela fica chorosa, ela fica raivosa, ela fica tensa, né? Inchada, dolorida, mas saber que para isso também tem tratamento. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? O uso do anticoncepcional pode aliviar as dores. Isso é uma verdade. A pílula anticoncepcional, ela pode não só aliviar as dores, como ela pode diminuir o fluxo menstrual. Então a pílula, ela pode trazer uma série de benefícios. Por isso que cada mulher deve passar no seu ginecologista e definir o método de anticoncepção que não só evite uma gravidez, mas que também traga outros benefícios. Que pode ser diminuir cistos, pode ser diminuir a TPM, pode ser diminuir o fluxo menstrual e pode ser de diminuir a cólica menstrual. Tem que conversar com o médico para saber qual o melhor anticoncepcional a ser usado por essa mulher, né? De acordo com a necessidade dela, né? E saber que hoje em dia métodos de anticoncepção não são só para evitar a gravidez, podem trazer outros benefícios. Verdade. Vamos ver mais um?
Mulheres que já engravidaram apresentam menos cólicas. Isso é uma verdade. A gravidez, ela pode ajudar no tratamento de algumas doenças, como, por exemplo, a endometriose. E a gravidez, por si só, também diminui aquela cólica menstrual que a gente chama de primária. Isso é, que não tem uma doença de base, que não tem uma doença por trás desta dor. Então, mulheres que engravidaram, sim, elas tendem a melhorar a cólica menstrual após a gravidez. Bem, vamos ver mais um? Cólicas menstruais constantes podem ser doenças mais sérias. Sem dúvida, como a gente colocou aqui. Então, se uma mulher ela tem cólica menstrual, ela toma analgésico simples e não há melhora, calma. Vamos passar no ginecologista, vamos examinar e buscar se não tem alguma doença por trás. A endometriose é um exemplo, mioma é um outro exemplo, infecções também podem, pólipos também. Então, há uma série de doenças que podem causar cólicas menstruais. Então, toda mulher que tem algum sintoma que começa a incomodar e que não há melhora com analgésico simples, procura o ginecologista, não deixa a coisa acumular. Porque depois também, às vezes, a doença progride, fica mais difícil tratar e até mais difícil um diagnóstico. É verdade. Vamos ver mais um? Bolsas de água quente não aliviam os sintomas. Isso é um mito, né? Mas também vale colocar que bolsa de água quente é um tratamento para dor. Assim como existem vários tratamentos para dor. Pode ser remédio, que é o mais comum, pode ser acupuntura, pode ser ginástica. E bolsa de água quente é um outro recurso. Mas é claro que se ela fala, poxa, a dor é muito forte, usar só bolsa de água quente, vai ter uma melhora às vezes parcial e não total. Então, muitas vezes o que a gente orienta é o quê? É usar uma série de... Primeiro é diagnosticar, saber se realmente... o que causa essa cólica, Sim. Né? E depois, falou assim, não, tá bom, então isso agora é uma cólica, é uma dismenorreia primária, isso é, não há uma doença por trás disso. Usar uma série de coisas, ginástica, acupuntura, bolsa de água quente, analgésico. O exercício físico ajuda bastante, né? O exercício físico ajuda não só a melhorar a dor, como ajuda também no humor. Então, exercício físico é realmente algo que toda pessoa deve praticar, porque os benefícios são vários. Até pro lado emocional, gente, que a gente sabe que conta também bastante nos casos de dores, estão falando das cólicas, mas dores de uma forma geral, né? É extremamente importante. Pessoas depressivas, elas sofrem muito mais com dor, elas referem muito mais dor. E até em casos de dor crônica, algumas vezes nós utilizamos antidepressivos como tratamento para dor crônica. Então. Mesmo sem haver uma depressão, em algumas situações o antidepressivo até ajuda a tratar o quadro de dor. Essa dor, né? Vamos ver mais um? Andar descalça piora a cólica. As nossas avós diziam isso. Sim, muitas avós, há verdade, mas nesse caso não é uma verdade, é um mito. Então, andar descalço não aumenta a cólica, mas há muitos ditados das nossas avós que são verdade, né? No caso, não. Quer dizer, a friagem nos pés não vai deixar a mulher com mais cólica, ou a mulher menstruada, se lava a cabeça, toma um golpe de ar gelado, a menstruação pode subir, aquelas histórias todas não funcionam. Isso não funciona. Nesse caso, não. Vamos ver mais uma. A intensidade da cólica tem a ver com fluxo menstrual. Isso é uma verdade. Há uma tendência em fluxos menstruais maiores causarem maior cólica. Então é claro que se eu reduzir o fluxo menstrual, em geral eu consigo reduzir a cólica menstrual. Isto em geral. Então a própria pílula, muitas vezes ela reduzindo o fluxo menstrual, ela reduz a cólica menstrual. Ajuda, né? Vamos ver mais uma? Mulheres que praticam exercícios físicos com regularidade tendem a ter menos cólicas. Isso é uma verdade. Nós mencionamos que exercício físico melhora o humor, libera beta-endorfina. Então, os benefícios do exercício físico, eles vão além de apenas melhorar a dor, como um quadro geral para a pessoa, a saúde no geral. Só a Regina diz o seguinte... Tomo anticoncepcional faz 7 anos. Recentemente, venho sentindo dores do lado direito 15 dias antes de menstruar. Isso pode ser ovário? Além disso, no período menstrual, estou sentindo muita cólica. Normal isso acontecer? Preciso mudar de anticoncepcional? Regina, antes de tudo, você precisa ser examinada e entender melhor qual a causa dessa dor, né? Trocar a pílula sem realmente ter um diagnóstico vai ser um erro. Então, se isso já vem se repetindo há algum tempo,
e essa dor se mantém, um exame é essencial, né? Primeiro um exame físico do seu ginecologista e depois, muitas vezes, às vezes precisa de um ultrassom, precisa checar, porque as causas podem ser várias. Pode ser endometriose, como a gente colocou, é claro que sim. Pode ser uma infecção, também é possível. Então, há muitas possibilidades para essa dor, né? Mas essa história de, uso anticoncepcional, tem que mudar para o mais moderno, isso de fato é real ou não? Não, em geral não. Em geral, isso de ter que mudar para o mais moderno não é necessário. Alguns mais modernos trazem outras vantagens, às vezes algo mais natural, ou reduz um pouco mais o inchaço, mas não necessariamente o mais moderno é o melhor. É o melhor para você, né? Lembrar que a indústria farmacêutica também é óbvio que tenta cada vez lançar coisas novas, muitas boas, mas outras não tão boas. Então, cuidado nessa necessidade. Se você está bem com a sua pílula, de repente essa dor tem outra causa que não tem nada a ver com a pílula. É uma possibilidade. Então, ser examinada é importante. Tem que ir para o médico, viu, Regina? Vamos ver mais uma? Renata, a pílula do dia seguinte pode aumentar o fluxo da menstruação e causar cólicas em quem nunca teve? Tive que tomar a pílula e agora estou com muita dor. A pílula do dia seguinte, é claro que ela traz o seu benefício, que é a anticoncepção de emergência. Lembrar que ela só deve ser usada na emergência. E na menstruação seguinte ao uso da pílula, é possível sim ter um aumento desse fluxo menstrual. Até porque a pílula do dia seguinte é uma dose mais alta de hormônio. E às vezes esse hormônio pode atuar no útero, causando um fluxo maior e a cólica menstrual. Então isso aqui sim, Renata, é totalmente possível ser causado pela pílula do dia seguinte. Eu esperaria, e se isso não se repetir na próxima menstruação, a gente tem como sendo realmente um efeito colateral da pílula do dia seguinte, que entre outros efeitos tem náusea, dor de cabeça, diarreia. Então, muitas mulheres não terão qualquer sintoma, mas algumas podem ter sintomas como esse da Renata. Agora, lembrar que a pílula do dia seguinte não é um método de anticoncepção, não, né? Como você disse, é um método numa de emergência. Tem mulher que faz desse um método anticoncepcional, né? Sim, se uma mulher ela ficar regularmente, frequentemente utilizando a pílula do dia seguinte, ela pode ter complicações mais graves com o uso da pílula. Então, complicações como trombose, irregularidade menstrual, até um risco de câncer pode aumentar se ela usar frequentemente esse método. Então, vale ressaltar, a pílula do dia seguinte é um método de emergência. Se você está usando pela segunda, terceira vez, temos um problema, você está repetindo um erro frequentemente. Errar é humano, repetir o erro é uma besteira. Então, vamos ficar atentos. Quando a besteira é com a saúde da gente não pode fazer, né? Vamos ver mais uma? Lara, tenho 27 anos e todo mês sinto muitas cólicas. Realizei um exame e apareceram miomas. A dor pode ser por causa disso? O que preciso fazer? Sim, o mioma pode causar cólica menstrual. É claro que o mioma mais frequente que causa cólica menstrual é aquele que está dentro do útero, porque o útero tenta como se fosse eliminar este mioma durante a menstruação. Então, checar certinho onde está esse mioma, qual o tamanho deste mioma, saber se a Lara já teve filhos ou não teve, e aí, baseado nisso, decidir qual o melhor tratamento para esse mioma. Muitas vezes, principalmente esses miomas que causam mais sintomas, que são esses miomas dentro do útero, que são submucosos, que estão dentro do útero, esses miomas são mais fáceis de serem retirados. Às vezes não precisa nem de cirurgia de cortar a barriga, você vai por baixo, por via vaginal, sem cortar a barriga e tira esse mioma sem corte nenhum pela vagina. Então, mas isso num mioma de determinado tamanho até, né? Sim, de diâmetro, né? Mas por isso que vale aquela coisa que a gente conversou. Começou a ter algum sintoma, já procura o seu ginecologista. Verdade. Porque ele não começa grande de uma hora para outra, ele começa pequenininho e vai crescendo. E quando ele é pequenininho, ele é muito mais fácil de ser retirado. Quando ele é grande, ele é mais complicado. E quando a mulher teve um mioma, ela tem essa tendência a ter outros miomas também? Sim, também, sim. Né? Em geral, um útero que tenha um mioma, em geral, tem mais de um. O ponto é que, conforme a localização dele e o tamanho, ele causa mais ou menos sintomas. Há muitas mulheres que têm miomas e que vão viver normalmente com miomas. A minha mãe mesmo tem vários miomas e ela está lá com os miomas dela muito bem, obrigado. Vive normalmente. Agora,
Depende da localização. Começou a incomodar, isso é, o fluxo menstrual começou a ficar muito grande, ou começou a ter cólica frequentemente que não melhora com remédio, calma, vamos buscar. Ou esse mioma cresce demais, né? Sim, mas também, o ponto é não deixar ele crescer demais, é pegar ele no início. Pegar no início é onde tratar é muito mais fácil. E olha, a gente não tem que ter medo de ir ao médico, medo do diagnóstico, medo que a gente tem que ter de não ir ao médico e não ter o diagnóstico correto, porque aí a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem que fazer para a gente ter saúde e mais qualidade de vida. Tudo que a gente descobre logo no início é muito mais fácil de ser revertido, né? Sem dúvida alguma. Tem algo incomodando a sua vida, vá buscar solução. Hoje em dia, você em qualquer posto de saúde tem ginecologista, você pode ter o seu ginecologista que te siga regularmente. E isso vai te ajudar não só a viver mais, mas também a ter mais qualidade de vida. É verdade. Vou passar para vocês os contatos do Dr. Afonso, www.mai, que é mãe sem o tio, mai.med.br. Então, www.mai.med.br. Entra lá e você tem os contatos do Dr. Afonso. E claro que você querendo sugerir algum tema, fique à vontade, mande pra gente, ele retorna e a gente fala um pouco mais sobre a nossa saúde. Obrigada mais uma vez. Prazer é meu. Sempre meu, viu?